Calcule zero de T para T maior que zero no circuito na figura, usando o método passo a passo. Então, vamos lá. Passo 1. Eu tenho um elemento armazenador de energia. Esse elemento é o indutor. Então, a minha corrente de interesse, ela é a corrente do indutor. Então, I0 de T é igual a K1 mais K2 é elevado a menos T sobre tal. No passo 2, eu vou, então, encontrar quem é o valor de I0 de 0 menos, ou seja, no instante imediatamente anterior a chave mudar de posição. Então, eu assumo que ela já está nessa posição aberta há muito tempo, então o indutor já carregou todo, né? Então, se ele carregou, ele funciona como um curto-circuito. E a corrente que eu quero saber, o I0 de 0 menos, está aqui, nesse ramo. Então, essa fonte de corrente aqui, ela chega nesse nó, ela se divide igualmente entre esses dois ramos, né? Porque a gente tem 2 kΩ. Então, se a gente tem 10 mA, significa que I0 de 0 menos vai ser 5 mA. Agora o passo 3. O passo 3 é com a chave imediatamente, né? Ou seja, o tempo imediatamente após a chave mudar de posição, que é o I0 de 0 mais. Como o I0 está no indutor e o indutor não permite variação abrupta de corrente, o I0 de 0 mais vai ser igual ao I0 de 0 menos, que é igual a 5 miliamperes. No passo 4 é o tempo, então, infinito, ou seja, depois que já se passaram 5 constantes de tempo, já se passou muito tempo, o indutor já está no novo estado, né, dele. Então, vamos redesenhar o circuito após muito tempo da chave ter mudado de direção. Então, a chave está fechada aqui. Bom, então vamos lá. Se passou muito tempo, o indutor, ele se carregou todo, né? Porque a gente tem fonte para alimentar ele, então ele se carregou todo. Se ele está todo carregado, ele vai funcionar como um curto-circuito, certo? Então, se ele funciona como um curto-circuito, se a gente for marcar aqui os nós, ó, nó zero, ele coloca essa parte toda do circuito aqui em curto. Então, o I0, ele vai ser o mesmo que o I0 de 0 mais e de 0 menos, né? Ou seja, então, o I0 de infinito, ele também vai ser igual a 5 miliamperes, porque eu tenho o mesmo cenário, eu tenho 10 miliamperes vindo para cá e ele se divide em dois, os resistores são iguais, tá? O passo 5
eu tenho que encontrar qual é a constante de tempo. A constante de tempo, no caso do indutor, ela vai ser L sobre R de Thevenin. Como a gente tem uma fonte de corrente aqui, a gente não pode considerar o R de Thevenin como sendo a resistência vista nos terminais onde está o indutor. A gente tira o indutor, porque ele é a carga, certo? Thevenin a gente não tem que tirar a carga, então a gente tira o indutor, porque ele é a carga, mas o R de Thevenin, esse R de Thevenin, ele vai ser a tensão de circuito aberto divididos pela corrente de curto-circuito, tá? Então, a tensão em circuito aberto é a tensão que a gente tem aqui nesses terminais. Tá? Então, qual é a tensão que a gente tem aí? Bom, esse 10 miliamperes, agora a gente tem outro circuito, né? A gente tem outro cenário. Então, esses 10 miliamperes, ele chega aqui, ele vai se dividir. Uma parte vem para cá e a outra parte, ó, vem para cá, que é o IA, tá? Então, aqui vai ser o IA. E aqui ele vai dividir. Uma parte vai vir para cá, vou chamar de I1, e aqui a outra parte, 2IA, tá? Então, a tensão, ela vai ser a tensão nesses terminais aqui, ou seja, vai ser a tensão em cima desse resistor aqui de 2 quiloohms, tá? Então, vamos analisar esse circuito, né? Eu coloquei como se fosse análise nodal, mas vamos ver se a análise nodal, se ela vai ser realmente a melhor análise para a gente fazer aqui, tá? Então, vamos fazer os cálculos, né? NB, NB e NI. Então, nós temos quantos nós? 0, 1, 2, 3. Nós temos N igual a 4. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B igual a 6. Temos 0 fonte de tensão e 2 fontes de corrente. Então, para análise nodal, a gente vai ter N menos 1 menos NV, 4 menos 1 menos 0, a gente vai ter 3 equações. E para análise de malha, a gente vai ter B menos N menos 1 menos NI. Então, a gente vai ter 6 menos 4 menos 1, 3. Menos 2. Então, 6 menos 5 dá uma equação. Então, a análise de malha ela é mais interessante do que a análise nodal, tá? Porque eu fico com uma equação só, mais a equação, né, da variável de controle ali, o IA. Então, se eu tirei as duas fontes de corrente, é porque eu vou atribuir corrente à malha, né? Então, eu vou atribuir essa fonte de 10 miliamperes a essa malha e vou atribuir essa fonte aqui de 2IA a essa malha daqui. E eu vou chamar, então, essa malha daqui de I1, tá? Essa corrente de malha. O IA é a corrente nesse ramo daqui. Então, eu vou colocar, não vou colocar a mesma corrente de controle, não vou colocar esse nome, tá? Então, vamos lá. O somatório das
tensões numa malha é igual a zero. Então, vou dizer que aqui eu tenho um V1, V2 e V3. Então, eu vou ter V1 mais V2 mais V3 igual a zero. V1 é igual a 2K vezes I1. O V2 vai ser 2K I1 menos 2IA. E o V3, ele vai ser 2K, que vai multiplicar I1 menos 10 miliamperes. Então, 2K I1 mais 2K I1 menos 2IA. Perdão, tem que fazer a multiplicação. 4K IA mais 2K I1 menos 20 igual a zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6K I1 menos 4K IA é igual a 20. Né? Ou se eu dividir tudo por 2, vai dar 3K I1 menos 2K IA igual a 10. E quem é IA agora, né? Porque a gente tem a variável de controle. O IA é igual a I1. Então, IA é igual a I1. Ok? Então, agora eu fico com mais certeza que eu posso fazer essa operação. Então, 3K I1 menos 2K I1 igual a 10. Então, 1K I1 igual a 10. E 1 igual a 10 miliamperes, ou seja, IA igual a 10 miliamperes. E quem é essa tensão aqui? Essa tensão é a tensão V2, né? E a gente já sabe que V2, então, V2 vai ser igual a 2K I1 menos 2I1 vai dar menos I1, né? Então, V2 é menos 2K vezes 10 mili. O V2 vai ser menos 20 volts. Tá? Então, esse V de Thevenin, ele deu menos 20 volts. Agora, a gente tem que encontrar o ISC. Para encontrar o ISC, a gente vai curto-circuitar aonde está o R de Thevenin. Quando a gente curto-circuita, aqui onde tem o R de Thevenin, a gente tem a mesma situação anterior, né? Que o IA é zero e esse ISC vai ser o nosso I0, né? Então, nós já calculamos, ele vai dar 5 miliamperes, tá? Então, o ISC vai dar 5 miliamperes. Então, o R de Thevenin, ele é 20 divididos por 5 mili. O R de Thevenin é 4 quiloohms. Tá? Então, a constante de tempo, ela vai ser o L, que é quanto? É 2 milihenries. Então, vai ser 2 mili divididos por 4 quiloohms, que vai dar meio.
microsegundo. Desculpa. Eita. Meio microsegundo. E o passo 6 é encontrar os valores de K1 e K2, né? Então, I0 de 0 mais é igual a K1 mais K2 e o I0 de infinito é igual a K1. I0 de T é igual a K1 mais K2 elevado a menos T sobre tal. Quem é I0 de infinito? I0 de infinito é 5 miliamperes. Então, K1 é 5 miliamperes. E K2? K2 vai ser o I0 de 0 mais menos K1. Só que o I0 de 0 mais é igual ao I0 de 0 menos. Então, K2 é igual a 0. Então, isso significa que I0 de T é igual a K1. É um valor constante.